candidato, seja bem-vindo. Obrigado por participar da nossa rodada de entrevistas aqui do Poços Já. A gente está entrevistando todos os candidatos a prefeito de Poços de Caldas. Você vai receber 10 perguntas para responder. Cada pergunta, você vai ter 2 minutos para sua resposta. Eu vou te avisar quando faltar 1 minuto, quando faltarem 30 segundos, quando faltarem 10 segundos. As perguntas foram elaboradas pela nossa equipe, por leitores do Poços Já, e por um convidado, que é o professor Camilo Oliveira, que é advogado, professor universitário, especialista em administração pública, mestre em administração pública, e ele está fazendo uma pergunta para cada candidato. Certo? Bom, alguma dúvida? Perfeito, João. Obrigado a você, especialmente, a toda a equipe aí do Poços Já. Estou à disposição de vocês. Obrigado pela oportunidade. Eduardo, vamos começar então. A gente sabe que aqui em Poços de Caldas a gente tem candidatos que não são naturais de Poços de Caldas, a gente tem um prefeito atual e outros prefeitos que já estiveram aí no poder, que também não são naturais da cidade, e é o seu caso também. Mas a gente sabe que, por seu nome ser um nome novo, não ser tão conhecido ainda, acabou gerando estranhamento. Muitas pessoas perguntam de onde você é, por que você está em Poços de Caldas e por que você decidiu ter uma carreira política aqui e não na sua cidade natal. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa sua relação com a cidade. Perfeito. Bom, João, eu nasci em São Paulo, né? Depois eu morei em São José do Rio Pardo, morei também em Ribeirão Preto, passei um período fora do país e desde os 11 anos eu moro aqui em Poços, né? É uma cidade onde eu passei minha infância e juventude. Me formei aqui como ser humano, digamos assim, né? Minhas amizades são aqui, criei minhas raízes aqui. Depois eu fui para São Paulo com o intuito de trabalhar no mercado financeiro, estudava numa instituição voltada para isso lá. Só que eu sempre gostei demais da política e tinha uma certa restrição familiar justamente por ser um ambiente muito demonizado, né? Infelizmente, a política hoje ela está muito distante da vida real dos seres humanos. E o que aconteceu? Chegou um momento em que eu optei por vir ser candidato a prefeito de Poços, porque uma indignação dos rumos que a cidade está tomando. A cidade, há 12 anos, está numa queda livre em termos de indicadores, em termos econômicos. Hoje a prefeitura está completamente insustentável, né? A qualidade de vida e qualidade do serviço tem caído demais. O desemprego sem precedente, o que está acontecendo agora. Então, né, depois eu estudei administração pública na Fundação Getúlio Vargas e tive um conjunto de experiência lá, fui presidente de diretório acadêmico, eu fundei um grupo, né, uma entidade de jovens que tem pretensões políticas no futuro próximo, que hoje fica na GV e na USP, reconhecida nacionalmente, mas o intuito de ser candidato aqui em Poços é justamente por não concordar com o que está acontecendo na nossa cidade já há 12 anos, digamos assim. Eduardo, a gente leu o seu plano de governo, assim como de todos os candidatos, e a gente vai falar sobre algumas propostas que a gente gostaria que fossem melhor explicadas. Uhum. Uma delas é sobre essa questão das parcerias público-privadas e dos fundos patrimoniais para captar recursos da educação. Como é que seria isso? Bom, o que a gente pretende? Hoje, João, infelizmente, a educação passa por um momento muito grave aqui em Poços, pela falta de investimento, né, sobretudo em infraestrutura. Essa discussão agora de volta ou não volta às aulas, a infraestrutura nossa é extremamente precária, né, e não está adequada o suficiente para poder receber os nossos alunos. Não só a infraestrutura, mas condições de realizar as atividades. Material, giz, papel higiênico para os alunos, é uma situação muito dura. E por isso que a gente pretende criar um centro unificado de captação de recursos dentro da Secretaria de Educação. Por que isso? Para a gente poder estar antenado com todos os editais, sejam de instituições vinculadas à educação, ONGs, né, da educação, ou então governo federal, governo estadual, linhas de crédito para financiamento da educação de alguns bancos, né, de desenvolvimento. Só que para isso nós precisamos de duas coisas, né? A gente precisa estar antenado com o que tem de edital aberto e projeto tecnicamente bem amparado. Por isso que a gente pensou aí em fazer esse sistema. E a parceria público-privado é justamente trabalhar em parceria com as empresas daqui de Poços e aquelas que venham a se instalar aqui e colocar, né, como contrapartidas alguns investimentos que são fundamentais e a necessidade deles é urgente na educação. Então, a PPP é justamente nesse sentido. Não na educação, né, em termos pedagógicos, mas muito mais na parte de infraestrutura
e manutenção dos colégios, que hoje, infelizmente, deixa muito a desejar. Em relação ao turismo, há uma proposta de criação do voucher turístico, que garantiria a prestação de serviço direto ao turista, como forma de reestruturar e reorganizar a visitação aos atrativos. Como é que seria isso? Perfeito. O turismo, o que é que a gente pensa, né? Uma vez que a gente fizer a concessão dos pontos turísticos para a mão da iniciativa privada, a gente pensa em montar um transfer, né? Esse voucher que está dito no plano de governo, onde a pessoa possa rodar todos esses pontos turísticos, né? Também passar a tomar um banho nas termas. A gente pensa em criar o pavilhão do artesão, para os artesãos de Poços poderem trabalhar os 7 dias da semana, não só nos finais de semana. Hoje você tem uma lista enorme aí na FEARPO para poder participar das feiras e que não consegue. Então, o pavilhão do artesão, para finalizar esse eixo, né, que esse voucher vai rodar, e passar a explorar também a questão do turismo de experiência, né, que é integrar nossas trilhas de bicicleta, sobretudo, né, aquele turismo que explora visitação nas oliveiras para provar o azeite local, o café vulcânico e por aí vai. Terminou? Tem uns 50 segundos ainda. Então vamos lá. E junto com esse voucher, né, que seria um transfer, e aí a gente pensa naquelas carruagens elétricas, mas também naquele modelo de ônibus, igual tem em São Paulo, aqueles ônibus vermelho, né, que tem 2 andares, e a pessoa, enquanto ela vai andando no município, vai se contando a história da cidade, né, resgatando um pouco da identidade, contando tudo aquilo que já aconteceu aqui em Poços, né, o desenho da Constituição de 37, a redemocratização que foi negociada aqui, o Plano Real que foi lançado aqui, e resgatar um pouco, né, daquela cultura termalista, como é que a cidade surgiu. Então, o intuito desse transfer, além de rodar os pontos, é ir também contando a nossa história para o turista que venha aderir. Certo. Agora a gente vai ver a pergunta enviada pelo Camilo Oliveira, que é professor universitário, mestre em administração pública e advogado. Candidato Eduardo, nós temos uma estrutura administrativa complexa, com um número alto de servidores e, portanto, dispendiosa. E ainda assim, muitos dos serviços públicos não são prestados com a qualidade que deveriam. O que é possível fazer em termos de gestão para que o dinheiro público seja efetivamente gasto nos serviços públicos e não se perca em meio a essa burocracia da complexidade da estrutura administrativa? João, o que é que acontece hoje? Infelizmente, a prefeitura chegou numa situação insustentável, né? Hoje, nós temos uma folha de pagamento que ultrapassa o limite constitucional, que seria 54% do orçamento, e já deve estar ultrapassando os 60%. Isso porque a prefeitura não está pagando a contribuição patronal para o INSS, e é o motivo da gente estar sem certidão negativa de débito. Então, né, traduzindo isso, o que acontece? A prefeitura deixou de pagar a contribuição para o INSS é vinculado ao governo federal, portanto, nós não conseguimos, é uma dívida indireta com o governo, a gente não tem certidão negativa de débito. Isso significa que a gente está com o nome sujo. É como se estivesse no SPC, no Serasa, não consegue contrair crédito, não consegue acessar fundo de participação dos municípios, né, integralmente, emenda que deputado, senador, enfim, queira mandar para cá. E isso é um problema enorme, porque a gente não consegue investir em infraestrutura, porque a gente fecha num déficit todo ano muito grande, e a gente não consegue captar recursos. Portanto, é fundamental um conjunto de reformas, né, no sentido de rever todos os contratos da prefeitura, né, de mudar o regime jurídico de contratação do servidor público, que hoje é seletista, para o regime estatutário, em linha com o que é uma resolução do STF antiga já, e a maioria dos municípios já pratica. E também algumas reformas, né, no funcionalismo, no sentido de rever o plano de cargos e salários, rever as horas extras, rever todas as chefias e os contratados, porque, infelizmente, o custo que a prefeitura tem hoje com a folha de pagamento é algo insustentável e que não permite que sobre investimento e que a gente consiga melhorar a vida do cidadão pós-caldense. Eduardo, além dessas questões que você citou, né, da redução do pagamento de horas extras, da mudança do regime estatutário, você ainda propõe aumentar a jornada semanal dos servidores para 40 horas. Uhum. Como
adotar todas essas medidas sem prejudicar os servidores? Bom, a volta de 40 horas, o que é que acontece? Quando fizer a mudança do regime jurídico de contratação, todo concurso novo já vai ser estatutário e 40 horas. Isso é daqui para frente, não retroativo. Retroativo é praticamente impossível você voltar 40 horas, porque você teria que dar um reajuste, né, na mesma proporção, o que acarretaria num aumento aí de mais de quase 30% da folha de pagamento, que a prefeitura não tem hoje. Então, a partir de agora, né, isso precisa ser aprovado na Câmara. A partir do momento que for aprovado na Câmara, todos os concursos serão estatutários e já com 40 horas semanais. Agora, daqui para trás, isso não tem o que fazer, porque é direito adquirido. Certo. Caso você seja eleito, você vai receber uma prefeitura endividada, né, sem a CND. Como é que você vai fazer para conseguir investir sem depender dessas questões financeiras da prefeitura, né, conseguir recuperar a capacidade de investimento? João, a principal dívida que nós precisamos renegociar, né, isso de maneira urgente, é essa que eu falei com o INSS. Hoje, embora tenha uma dívida dessa magnitude, a prefeitura tem um imobilizado muito grande. Nós temos aqui 1.608 imóveis próprios, tá certo? E se a gente for fazer uma conta pelo valor venal desses imóveis, você vai perceber que a somatória dá 560 milhões de reais. Só que o valor venal, ele é muito abaixo do valor real, o valor de mercado. A gente pegou até um corretor aqui para fazer a avaliação de alguns, e a maioria de 4 a 5 vezes até a mais esse valor. Portanto, a gente estima um patrimônio hoje imobilizado em mais de 2 bi. Vamos colocar aproximadamente 2 bi. Então, o que é que acontece? A maioria disso é terrenos inutilizados, às vezes apartamentinho, a pessoa deixou de pagar IPTU, voltou para a prefeitura, e é inadmissível a prefeitura com uma dívida desse tamanho, sem repassar para a entidade, né, que faz o trabalho social, atrasando para fornecedor, né, sem criar condições para que o servidor possa trabalhar, porque a gente fala de servidor não é só pela remuneração, mas também precisa ter condição, precisa ter EPI, precisa ter gasolina, precisa ter telefone, precisa ter o básico para realizar aquele trabalho e ser o líder e protagonista daquilo que ele está fazendo. Então, a gente pretende utilizar esses imóveis para poder securitizar essa dívida e renegociar a dívida com o INSS. Porque enquanto a gente não conseguir emitir uma certidão negativa de débito, é muito difícil da gente retomar qualquer tipo de desenvolvimento. Certo. Agora a gente vai ver a pergunta aqui que o Tiago Magalhães, que é o leitor do Poço, já enviou por meio das nossas redes sociais. Ele diz o Perfeito. seguinte: o que teria feito de diferente do que o atual governo municipal no enfrentamento do Covid-19? Bom, eu acredito que quando começou a pandemia, era algo muito desconhecido, né? E diante dessas circunstâncias, a gente precisa rever constantemente nossas convicções. O que eu teria feito diferente? Houve algumas coisas que, no meu modo de ver, não faz sentido. A primeira delas é você ter alguns núcleos, né? Um olhando para a parte econômica, o outro olhando para a parte da saúde. A gente precisava ter um centro unificado e lá tinha que ter gente da parte econômica, gente da saúde, da educação, porque o problemão da educação ano que vem vai ser enorme, da assistência social, porque a economia ela é fundamental, assim, né? O desemprego que essa pandemia gerou aqui em Poços foi 4.500 carteiras assinadas, fora todos os autônomos que a gente não está contabilizando, né? A arrecadação da prefeitura caiu dramaticamente, enquanto a demanda pelo serviço público aumentou muito. Quem pagava plano de saúde, escola particular, um monte foi para o serviço público. Então, quer dizer, isso gera uma conta que não fecha. Então, diante da pandemia, teve algumas coisas, João, por exemplo, não é razoável você manter o parque municipal fechado e um bar aberto, assim. Então, eu acho que faltou bom senso e olhar um pouco mais para o resultado mesmo, entendeu? Agora, o que é... E a questão do turismo, né? A questão do turismo é a cadeia produtiva que o turismo tem hoje aqui em Poços é enorme. Se você for olhar desses monte de carteira assinada que a gente perdeu, né, 40% disso está no serviço e 20% está em comércio, quer dizer, 60% foi diretamente afetado. E nessa parcela do serviço, grande parte faz essa cadeia produtiva do turismo. Então,
quando isso começou, o município já tinha que estar montando um plano municipal de turismo com uma previsão de retomada nesse sentido, né? O protocolo que foi feito aqui foi muito bem feito, né? Queria até parabenizar o pessoal que participou, mas desculpa. Beleza. Agora a gente vai falar um pouco dessa questão da juventude, né? Você é o candidato mais jovem e eu queria saber o que você traria de políticas públicas para os jovens, né? A gente sabe que ainda mais depois de uma pandemia, dessa crise econômica, durante essa crise econômica que estamos vivendo, a questão do primeiro emprego é muito difícil. A gente vê nas vagas do Cine que a gente divulga que elas todas, a grande maioria exige experiência, e os jovens não têm experiência. Então, o que você levaria de propostas, né, de políticas públicas para os jovens? Perfeito. O jovem hoje, aqui em Poços, está completamente sem perspectiva, João. Sem perspectiva por falta de oportunidade. As pessoas precisam de oportunidade. E, infelizmente, num mundo em que a capacidade de consumo está diretamente atrelada à felicidade das pessoas, é muito difícil a gente conseguir reter o jovem do crime, das drogas, do tráfico, para que ele integre, né, o mercado de trabalho formal ou informal, porque a disparidade é muito grande. E sem oportunidade, ninguém consegue se integrar. Portanto, aqui em Poços, a gente está montando até um projeto do primeiro emprego, que é justamente para essas pessoas que não têm experiência prévia. Porque isso é o que mais pega. A experiência prévia é praticamente um pré-requisito para tudo. E o que a gente pretende? Pegar as prestadoras de serviço, né, e dar uma redução no ISS. Para as pessoas entenderem, o ISS ele pode ser de 2% a 5%. E a gente pretende reduzir, hoje é 5%, né, tirando para alguns setores muito específicos, a gente pretende reduzir o ISS até 4,5% para empresas prestadoras de serviço, conforme eles vão contratando aquele jovem do primeiro emprego, né? Até um programa, talvez chamar Meu Primeiro Emprego, ainda não sabemos o nome específico, mas a gente montou esse projeto justamente para estimular que essas empresas contratem o jovem. Essa redução ela vai ser de até no máximo 0,5%, conforme a quantidade de pessoas que forem empregadas. Mas, de novo, o que precisa é oportunidade. Além disso, né, você falou em políticas públicas, não só no emprego, mas também no esporte, na cultura. É fundamental que, ao invés de construir mais infraestrutura, parque, praça, a gente utilize aquilo que já tem com projetos, né, projetos artísticos, projetos esportivos. A gente pretende também capacitar os educadores físicos para que sejam filtros no sentido de identificação de talentos e mandar para um centro referência. Acabou? Acabou. Desculpa, estou ultrapassando aqui. Não problemas, é difícil mesmo. Uma outra questão aqui enviada pela Maura Bertoli, ela diz o seguinte: qual o seu plano para atrair empresas para Poços? Bom, em primeiro lugar, hoje a prefeitura vai contra quem quer empreender, gerar emprego e renda. Então a gente pretende criar uma agência de desenvolvimento e aqui dentro dela é o seguinte: nós precisamos criar um pacote de desburocratização da prefeitura. Hoje, você conseguir um alvará de funcionamento é meses. Vigilância sanitária, o bombeiro, etc. Ano, às vezes. Para você conseguir aprovar uma obra, um loteamento, vai meses, ano. E diante dessa circunstância, com essa quantidade de desempregado, nós não podemos deixar que isso aconteça. Além disso, a gente precisa criar condições de segurança jurídica, desde a revisão do plano diretor, para que novas empresas venham para Poços, para que as construtoras de Poços deixem de investir nas cidades vizinhas e investam aqui. O nosso distrito industrial tem 1.000 pessoas trabalhando lá, não tem um refeitório, um serviço bancário, em termos de infraestrutura, né, sinal de telefone, internet, é muito precário. E lá, você tem uma insegurança jurídica enorme. Tem empresário que foi multado lá, João, porque o lixo dele foi levado para o lixão está irregular e tomou uma multa. Tem empresário que o esgoto foi para a estação de tratamento do DEMAI, na época estava sem a certificação ambiental do Ministério do Meio Ambiente, o empresário foi multado. Isso, eu digo, o lixo de escritório, o esgoto de escritório. O industrial é outra coisa. E aí, diante dessas circunstâncias, chegam empresários aqui para investir no nosso município, se deparam com realidades iguais a essas e pensam duas vezes. Então, a gente precisa criar segurança jurídica e a prefeitura se colocar do lado de quem quer
gerar emprego e renda na nossa cidade, ao invés de empacar a vida, né? E isso acontece também no setor imobiliário, né? Tem regiões na cidade onde você podia ter 48 metros, você podia subir o prédio. Depois baixou para 16 metros. Aí você imagina, a pessoa compra aquele terreno para fazer 48, baixa para 16, acaba tendo prejuízo. Que construtora que vai querer investir na nossa cidade? Como que o seu vice vai contribuir com a sua gestão? O vice é o Vinícius Gadbem. É uma pessoa extremamente competente tecnicamente. Até então, ele era coordenador do plano de governo e eu fiz esse convite porque é uma pessoa que, além de estar alinhado programaticamente comigo, é uma pessoa que pensa a forma de se fazer política muito parecida com a minha. Né? A gente está muito alinhado em termos de princípios, de valores, a gente quer fazer uma política do jeito que a gente acredita que tem que ser feita, uma política diferente, rompendo com uma lógica que impera no município há muito tempo. E é uma pessoa que, sem dúvida alguma, vai estar do meu lado o tempo todo. A gente trabalha muito bem junto. E o Vinícius é uma pessoa que também nunca, né, tinha se envolvido com a política. Ele é comerciante, empresário, né, advogado aqui no município. E a gente tem muita coisa que tem uma visão diferente, mas sempre muito complementar, né? É uma pessoa que já tem uma larga experiência. Eu não tenho tanta experiência quanto ele, então com certeza vai complementar muito nesse sentido. E eu estou muito satisfeito com ele, assim, porque antes a gente estava conversando de fazer coligações e as coligações não estavam sendo pelo projeto, tá certo? As coligações eram muito mais numa lógica, né, de quem vai estar onde na prefeitura, e isso para a gente não faz sentido. Então, eu estou muito feliz de ter o Vinícius do meu lado, é uma pessoa extremamente competente. Deixo aqui um abraço para ele também. Candidato, é isso. Essas foram as 10 perguntas. Agora a gente vai te dar 1 minuto para suas considerações, para conversar com o eleitor, para ficar à vontade aí, para dizer o que quiser. Tá ótimo, João. Primeiro, obrigado. Obrigado a todos vocês do Postos Já pela oportunidade. Obrigado a todos que nos acompanharam. E eu quero dizer para que você avalie todas as propostas, a viabilidade. A situação da prefeitura é muito dura. Nós estamos passando por um momento, talvez que Poços nunca passou antes. Essa pandemia agravou muito. E todo pai e mãe precisa poder botar um prato de comida na mesa. O jovem precisa ter oportunidade. As pessoas não podem mais esperar anos, meses na fila para poder conseguir uma cirurgia. Todo ser humano carrega consigo, João, a condição de viver dignamente. E essa candidatura surge justamente para ajudar a alcançar esse objetivo. Então, eu conto com vocês, olhem para o nosso plano de governo. Minhas redes sociais, Eduardo Junqueira Dias, qualquer dúvida, ideia, crítica, sugestão, eu estou super aberto, me chamem lá. E mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Beleza. Isso aí, candidato. Obrigado pela sua participação. Até mais. Obrigado você, João. Obrigadão aí a todo mundo do Postos Já. Valeu.